Bom, pessoal, eu me chamo Thiago De Luca e vou estar apresentando um trabalho sobre retenção e persistência do aluno no ensino superior. É um trabalho bibliométrico, um olhar para o futuro. Então, a gente fez um acoplamento bibliográfico para pegar as principais correntes teóricas, temáticas de fronteira, aquilo que está se estudando mais recentemente. E, no final, a gente consolida com um framework integrador. Beleza? Eu vou compartilhar a tela aqui para começar a mostrar os slides. A gente também, o mesmo grupo apresentou um trabalho sobre bases teóricas, né, conceituais sobre retenção, não sei se é nessa mesma sessão, mas talvez, se for eventualmente alguma coisinha pouca possa se repetir, mas vou tentar tomar um cuidado com isso, tá? Então vamos lá, o trabalho é fruto de um dos estudos de pós-doutoramento do professor Marcos Maia Oliveira, que é orientado pela professora Cristina Yamaguchi na Uniplac, e também somos coautores eu, que estou apresentando, Thiago De Luca Santana Ribeiro, e o Anderson Lima, todos são doutores, eu e o Anderson, doutores pela Uninove e professores da FATEC. Fazendo uma introdução, né, então a evasão ela é um fenômeno complexo que continua acontecendo, e quando a gente fala de persistência e retenção de aluno, a gente está trabalhando uma forma positiva de lidar com esse fenômeno, né? Então, a evasão tem a ver com como os alunos iniciam, mas não concluem seus cursos, né? Fazem a matrícula, mas não terminam. E aí a retenção, a gente vai trabalhar isso. Como que questões institucionais, questões governamentais, questões sociais, psicológicas pode colaborar com isso. E a gente fez uma busca no Web of Science e nós não encontramos trabalhos sobre fronteira relacionado à retenção. Encontramos algumas coisas muito concentradas em tópicos específicos, como barreiras, como questões psicológicas, mas não encontramos um trabalho que se comprometesse a fazer esse estoque de conhecimento das fronteiras, tá? Então, o método foi uma bibliometria, né, ou seja, uma revisão com técnicas estatísticas. A coleta de dados, a gente usou essas strings, student rotations in higher education or student permanence in higher education. A fonte foi o Web of Science. Quando colocamos os critérios de exclusões, só artigos científicos, tiramos os ahead of print, limitamos a base até 2022, e só língua inglesa e portuguesa, a gente teve uma amostra final de 187 artigos. Fizemos um mapeamento gráfico com o VozViewer, gerando um mapa de pareamento bibliográfico, né, o pareamento, o acoplamento bibliográfico, que é a mesma coisa, e no final a gente faz um framework integrador, que acho que é a grande contribuição. Tá? Vamos seguir. Aqui a gente tem o mapeamento gráfico, e vocês vão perceber que são muitos clusters, eram 12 clusters, e eu gostei de colocar essa imagem aqui, porque dá para ver que muitos desses clusters, eles se confundem. O que eu quero dizer com isso? Eles têm uma convergência de uma linha de pesquisa com outra muito grande, com exceção de um ou outro cluster ali, como o rosa, que está um pouco isolado. A grande maioria se conversa, e isso é interessante, né? Porque mostra que quando a gente olha as bases teóricas e conceituais, tem uma delimitação um pouco melhor. Mas hoje, com o advento da tecnologia, muito com as influências das teorias integradoras, esse conhecimento se converge. Eu não vou falar sobre todos, até porque em 8 minutos seria muito difícil, mas eu vou mostrar aqui nessa tela os clusters, né? Então, estratégias e programas focados em retenção, tecnologias e ferramentas, envolvimento, engajamento e pertencimento. Então, vocês podem ver que tem relacionamento entre ES e alunos, apoio social, vários clusters diferentes, mas eu acho que é legal a gente discutir esses clusters no framework integrador, considerando que são só 8 minutos para a apresentação. Essa é a estrutura final que a gente chega com base no desenvolvimento desse trabalho, na análise dos clusters, né? Então, a gente coloca a retenção e persistência do aluno como tema central, e a gente separa os resultados daqueles clusters em 3 grandes grupamentos: fatores institucionais, tecnologias e modelos preditivos e aspectos contextuais. Então, vamos trabalhar um pouco sobre cada um deles, né? Fatores institucionais. Então, relacionamento entre os alunos e as IES, né? Então, os alunos, eles se conversam bem com a instituição, eles conseguem achar suporte nos professores, na coordenação, eles recepcionam bem as mensagens que são transmitidas das IES, esse diálogo, ele é fluido, não tem muitos ruídos. Esse é um assunto importante no que tem sido pesquisado. Integração social e acadêmica, né? O aluno, ele se sente pertencido, né? Ele, mais do que conversar com a instituição,
e com outros alunos também, eles se sentem acolhidos, eles se sentem participantes daquela comunidade. Apoio social ao aluno, né? Então, escolha do curso, redes de apoio. O que acontece? Muitas vezes, os alunos eles não têm uma condição financeira adequada, eles precisam de um suporte em relação a programas de moradia, programas de apoio, estágios. Então, tudo isso é importante, né? Aspectos curriculares e extracurriculares, né? Então, a grade de ensino está adequada com aquilo que é praticado no mercado, com aquilo que o aluno espera, ou tem um conflito muito grande entre a expectativa do aluno e o que é apresentado. E eventos extracurriculares, como feiras, laboratórios, interclasse no esporte, tudo isso também é estudado. Programas educacionais, por exemplo, o programa de matemática, para ajudar aquela pessoa que tem deficiência em matemática, pode colaborar também com a persistência do aluno. Modelo de avaliação, como considerar o pensamento complexo, dar feedbacks para os alunos, não se limitar apenas a uma, já entrando em pedagogia ali também, a uma pedagogia mecanicista, né? Hoje o aluno ele está muito mais orientado à tecnologia, a mais argumentação, reflexão, isso é interessante, tá? E programas de tutoria também, alguns trabalhos abordaram isso. Aí, do ponto de vista contextual, a gente encontrou muitos trabalhos que abordavam questões sociológicas, de contexto, como grupos não tradicionais. E ali tem alguns exemplos, indígenas, quilombolas, entre outros. O que é feito para conseguir trazer esse grupo para uma compreensão daquilo que, de repente, ele não viu, ele não teve conhecimento prévio. Então, como trazer esse aluno para mais perto, né? Como conseguir fazer ele compreender, como trabalhar essas especificidades, como evitar bullying, evitar preconceito, integrar esse aluno. Grupos desfavorecidos economicamente, a mesma coisa, né? Pessoas que são desafortunadas, que estão em situação de pobreza, como trabalhar as especificidades desse grupamento. Aspectos demográficos, aqui a gente encontra em alguns trabalhos diferenças na persistência entre masculino, feminino e sei lá, outros gêneros, entre idade, né? Pessoa mais velha e pessoa mais nova, e por aí vai. Calouros também entra aqui. Então, beleza. E aí, por último, esse cluster é muito interessante, né? Esse cluster não, esse grupamento, né? Tecnologias e modelos preditivos. Porque quando a gente fez a análise bibliométrica para o passado, para as bases, já tinha um cluster ali relacionado com modelos preditivos, mas ele era ainda muito descritivo, analítico. Agora já está sendo muito trabalhado questões como machine learning, uso de big data, né? Então grandes dados. A gente vê também que esses aprendizados de máquina, machine learning, já estão tão eficientes que conseguem disparar alertas para alunos que estão em situações semelhantes com alguém que evadiu. Então, o machine learning faz com que a gente pegue um banco de dados de quem evadiu e aí pega todos os outros alunos e tenta ver quem tem um comportamento semelhante de quem já evadiu, ou seja, que pode estar para evadir e disparar alertas. Então, ali eu cito algumas coisas, como mapa auto-organizado, questões, soluções compartilhadas. Então, tem uma série de situações que pode servir como modelo preditivo ou como tecnologias, como esses exemplos, né, mapa auto-organizado, soluções compartilhadas, para tentar evitar a evasão, né? Tecnologias que ajudem na retenção, na persistência, tragam o aluno para essa atualidade. Bom, pessoal, esses foram os clusters e esse modelo integrador. Espero que todos tenham gostado da apresentação. Eu finalizo aqui nas conclusões, já passou os 8 minutos, então vou correr para finalizar. Nós apresentamos também uma extensa lista aqui de 10 questões de pesquisas que podem ajudar com um mapa futuro, né, para quem quer pesquisar. Por exemplo, na perspectiva temática, como o fenômeno da economia compartilhada pode contribuir para os estudos de retenção, né? Soluções compartilhadas, estudos compartilhados. Uma outra questão que a gente coloca ali logo no começo, a questão 2. Quais efeitos algumas ações de relacionamento têm em mídias sociais pode gerar nas retenções? Então, a gente apresenta um estudo robusto. E, para finalizar, encontramos 12 clusters de fronteira, vimos que eles são bastante convergentes, concluímos com uma estrutura conceitual que mostra uma compreensão ampla, né, do que está sendo estudado em retenção. Mostramos que tem uma mudança de foco para tecnologia, machine learning, e do ponto de vista gerencial, a gente acredita que
o nosso modelo pode servir como um caminho seguro para as IEs, instituições governamentais, se debruçarem e desenvolverem um processo de retenção vencedor. Nossa limitação é que teve um único banco de dados, que foi o Web of Science, e a análise bibliométrica não é tão profunda quanto uma RSL. É isso, desculpa ter passado um minutinho aí, espero que tenham gostado. Esse é um trabalho de pós-doutoramento do professor Marcos Maia, e nós somos coautores, eu, Anderson, e a sua orientadora. Grande abraço.